Ok, pessoal, tudo bom? Então, hoje nós vamos falar sobre a introdução à química orgânica, tá ok? A evolução da química orgânica, pessoal, começou lá em 1777, em que um químico chamado Bergman, ele falou que existiam dois tipos de substâncias. A química, os compostos orgânicos, que eram substâncias provenientes dos organismos vivos, beleza? E dos compostos inorgânicos que viriam das substâncias do reino mineral. Basicamente é o seguinte: para ser composto orgânico, ele deveria vir de ser vivo. Para ser composto inorgânico, deveria vir mineral, ok? No século XIX, Berzelius, no início do século XIX, ele criou uma teoria chamada Teoria da Força Vital, beleza? Que basicamente fala que para que os compostos orgânicos existam, eles devem vir de uma força vital, ou seja, dos seres vivos também, tá? Ou seja, de origem vegetal, né? Ou de origem vegetal, certo? Ou de origem animal. Ou animal. Tranquilo até aí? Então tá bom. É simples. Se Só que, com o passar do tempo, foram imaginando que todos os compostos da química, todos os compostos orgânicos, eles viriam de animais ou vegetais, tudo proveniente de tudo que tivesse vida. Só que ah, chegou em 1828, esse cara aqui chamado Frederick Wohler, ele deixou um sal chamado cianato de amônio em cima de uma chapa aquecedora, que naquela época era proveniente de um bico de doce, né? Que tinha uma chapa em cima e deixou esse sal aqui em cima. E saiu, foi fazer alguma coisa, por certo, né? E voltou. Quando ele voltou, esse sal, que era o cianato de amônio, teria se transformado em ureia. A ureia, pessoal, ela é proveniente da urina animal, que seja humana ou animal, ou de qualquer animal. Então, achava-se que para a produção de ureia deveria-se vir, existir um animal, vir da urina, no caso. Então, a partir desse momento, a partir da síntese da ureia, definiu-se a queda da teoria da força vital e deu-se o início da química orgânica moderna, em que pode-se dizer que não necessariamente os compostos orgânicos devem vir de origem animal ou vegetal, dando início à sintetização de compostos orgânicos. Hoje, existem milhões de compostos orgânicos catalogados. Então, percebeu-se que a definição de Bergman não era adequada.
O Quetelet definiu que a química orgânica é a parte da química que estuda os compostos de carbono. Estuda todos os compostos de carbono. Beleza? E que a química orgânica estuda todos os demais compostos. Também, pessoal, estuda alguns compostos do elemento carbono, denominados elementos de transição. Por exemplo, eu posso ter um composto de carbono que não é orgânico, propriamente dito, que é o ácido carbônico, H2CO3, né? Tá no canto aqui, não vai dar para escrever, mas isso aqui embaixo, ó. H2CO3. Esse é um exemplo de composto de carbono que não é orgânico. Nós temos também o gás carbônico emitido pelo motor dos carros, que também é um composto inorgânico, tá? Mas temos uma gama enorme de compostos orgânicos. Por exemplo, o CH4 é o mais simples dele, beleza? E a gente vai estudar isso mais para frente. CH4 é o mais simples deles. Então, descobriu-se também que os elementos eu descobri também os elementos organógenos. O que são esses elementos organógenos? São elementos que estão presentes nos compostos de carbono. Por exemplo, o, o carbono em si, nos compostos orgânicos, né? O carbono em si, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio. Eventualmente, o enxofre, o fósforo e os halogênios, que é da família 17, né? Lá da tabela periódica. Por exemplo, o cloro, o bromo, o iodo e às vezes até o flúor. Eles fazem ligação com o carbono para a produção de compostos orgânicos. E tem uma receitinha da vovó lá, que você pega os compostos orgânicos e também inorgânicos para fazer uma receitinha, um bolo, né, no caso. Baixa o liquidificador. Isso aqui, pessoal, você pega diversos, chama-se transformação química, no caso. São diversos compostos misturados que, através de uma reação química, transforma num bolo, beleza? Esses compostos orgânicos, eles têm diversas características. Por exemplo, o ponto de fusão e ebulição inferior aos carbônicos, aos compostos inorgânicos, a maioria apresenta instabilidade térmica. A isomeria, compostos com mesma fórmula molecular, são características dos compostos de carbono, beleza? A solubilidade, os compostos apolares pouco solúveis em águas e os polares solúveis, por exemplo, o álcool e o açúcar, são compostos polares. Os compostos apolares, por exemplo, o óleo, ele não se mistura com facilidade.
Depende de um solvente. Combustibilidade, em geral, os compostos orgânicos são combustíveis, por exemplo, a gasolina, o etanol, são compostos orgânicos. O encadeamento. Em função do carbono ser tetravalente, o carbono ser tetravalente, ele faz 4 ligações, beleza? Esses pauzinhos aqui, ó, significa ligação covalente, para quem tem pouca familiaridade. E tende a formar estruturas denominadas cadeias carbônicas. Por exemplo, tem um carbono que se liga com outro, que se liga com outro, e assim por diante. Beleza? Velocidade de reação. São pouco reativos, depende de atividade. De ativadores, por exemplo, a luz, calor, pressão, catalisadores, que no caso podem também, na bioquímica, ser chamados de enzimas. Tá? Por exemplo, um composto polar, ele vai ter as forças anuladas, né, nos 4 lados, e um polar ele tem uma força maior em um dos lados, que faz com que ele fique polar. Simplificando, porque tem todo um processo por trás disso. Então é isso, pessoal. Essa primeira aulinha é só para que vocês possam ter uma compreensão do que é a química orgânica, tá? Deixa eu falar aqui rapidinho do postulado de Kukeler. O postulado de Kukeler quer dizer que o carbono faz 4 ligações. É simples assim. Por trás de todo um estudo obteve-se o resultado de que o carbono faz 4 ligações, ok? O segundo postulado só pausei um pouquinho aqui porque para retirar esse barulhinho chato do slide. Seguinte, dando continuidade aqui, o primeiro postulado fala que o carbono é tetravalente, ou seja, 4 valente ligações, beleza? O segundo postulado, ele fala as 4 valências do átomo de carbono são iguais, ou seja, em qualquer lado em que ele estiver, a ligação vai ser a mesma. Ele pode estar desse lado, ou deste, de qualquer desses lados, tá bom? O terceiro postulado fala que os carbonos ligam entre si formando cadeias. Essas cadeias carbônicas a gente vai ver muito elas de agora para frente, tá bom? E os tipos de carbono. Nós temos o carbono primário, carbono secundário, o terciário e o quaternário. O carbono primário é aquele carbono que faz no máximo uma ligação com outro carbono. Olha só, esse aqui é um carbono primário. Ele fez somente uma ligação com outro carbono. Os 2 carbonos, então, são primários. Beleza? Por quê? Porque todas as outras ligações são com hidrogênio. No caso do carbono secundário, eu vou ter uma ligação com um carbono. Esse carbono aqui vai ser secundário. Por que ele vai ser secundário? Porque ele vai fazer a ligação com outro carbono aqui, ó. E o resto
ligando com hidrogênio. Esse é o carbono secundário. Por quê? Porque ele fez uma ligação com esse carbono e fez uma ligação com esse carbono aqui, tá? Ligação com esse aqui. Vou fazer direitinho de novo para vocês. Carbono ligando com carbono, esse carbono ligando com carbono também, viu? Tanto faz a ligação diretamente com outros dois carbonos. Ah, e o carbono terciário? Olha só. Esse carbono aqui vai ligar com esse carbono, né? E com esse aqui. Tá vendo? Esse aqui faz 3 ligações com carbono. Essa ligação com hidrogênio aqui, professor, ela conta para fazer a classificação dos carbonos? Não, não conta. Tem que ser ligação entre carbonos, tá bom? E o carbono quaternário é aquele carbono que se liga com outros 4 carbonos. Opa, carbonos. Olha só. 4 carbonos. Beleza? Então, fez ligação com outros 4 carbonos aqui. Esse é o carbono quaternário. Tem um exercíciozinho para vocês lá na plataforma. Mas vamos fazer a classificação desses carbonos aqui. Esse carbono aqui, ele ligou somente com um outro carbono, beleza? Não tem outro carbono ligado a ele. Então, vai ser um carbono primário. Esse aqui ligou com 2 carbonos, então vai ser um carbono secundário. Esse carbono ligou com esse carbono aqui, ligou com esse carbono, com esse carbono, com esse carbono. Então, vai ser um carbono quaternário, beleza? Esse aqui ligou somente com esse carbono aqui, então vai ser, ligou com os 2 carbonos, esse secundário. Esse vai ser primário, esse aqui vai ser primário, esse secundário, esse quaternário ou terciário. Olha só, ele ligou aqui com hidrogênio, mas ele ligou com 3 outros carbonos. Então vai ser terciário. E esse aqui, primário, porque só está ligado com um. Fácil, né? Continuando, os exercícios estão na plataforma para que vocês possam fazer aí, abaixo, tá bom? Obrigado. Então, um ótimo dia, noite, depende do horário que você estiver fazendo. Obrigado, até.